Você já parou para imaginar o que acontece exatamente dentro do estômago de uma serpente quando ela decide que um animal do tamanho de um bezerro é o seu próximo lanche da tarde? Eu sou o seu guia aqui no canal Curioso e hoje a gente vai mergulhar em um dos eventos mais bizarros e impressionantes da natureza selvagem. Então, se você gosta de fatos que fazem a gente questionar o limite da biologia, já vai esmagando o botão de inscrição porque o que eu vou te mostrar agora não é cena de filme de terror, é a realidade pura e dura que acontece nas profundezas das florestas onde o homem raramente coloca os pés. A história que eu vou te contar hoje não é apenas sobre uma caçada, é sobre o limite da sobrevivência e a capacidade quase infinita de expansão desses répteis que dominam o topo da cadeia alimentar na nossa querida e misteriosa Amazônia, onde o tamanho das coisas parece seguir uma regra diferente do resto do mundo, uma regra que privilegia o gigante, o escamoso e o silencioso. Muita gente acha que as cobras apenas dão o bote, matam e pronto, mas a verdade é que o processo de ingestão de uma presa grande é um dos momentos mais perigosos para o próprio predador porque o bicho fica vulnerável, lento e precisa de uma quantidade de energia absurda apenas para digerir o que acabou de engolir. Imagine um bezerro, um animal que pesa entre 50 e 80 quilos, sendo engolido inteiro por uma criatura que não tem mãos, não tem dentes para mastigar e que precisa literalmente desmontar a própria mandíbula para que aquela massa de carne e ossos passe pela garganta. É um negócio que desafia qualquer lógica de anatomia que a gente aprendeu na escola. Quando os pesquisadores encontraram essa serpente específica, que vamos chamar de sucuri gigante, a cena era tão surreal que parecia montagem, a barriga da bicha estava tão distendida que a pele parecia um plástico esticado até o ponto de quase rasgar, e o mistério que pairava no ar era como diabos ela ainda conseguia se mover carregando um peso que representava quase o dobro do seu peso corporal naquele momento preciso. É como se você tentasse correr carregando uma geladeira nas costas, só que a geladeira está viva e você está usando apenas os músculos do seu pescoço. A sucuri gigante que estamos analisando hoje, um espécime que possui mais de 7 metros de comprimento, não é um mito de pescador, é um dos maiores predadores do nosso território e a forma como ela bateu esse bezerro mostra a eficiência brutal dessa espécie. Ela não utiliza veneno, ela não precisa de velocidade extrema, ela precisa apenas de paciência, de uma emboscada perfeita e de uma força de compressão que faria um carro de metal parecer uma lata de refrigerante amassada. A técnica é sempre a mesma, o bote é uma fração de segundo, os dentes voltados para trás travam na carne, antes que a vítima perceba o que está acontecendo, ela já está envolta em anéis de puro músculo que apertam cada vez que a presa exala o ar dos pulmões. O bezerro não morre pela mordida, ele morre por asfixia por compressão muscular, um processo silencioso que pode levar minutos de agonia absoluta enquanto a serpente sente cada batida do coração da sua presa diminuindo até o silêncio total. Quando o coração do animal para, a serpente começa o trabalho de engenharia mais complexo da vida selvagem, que é a deglutição, e esse é o momento em que a biologia nos mostra por que elas são as verdadeiras rainhas dos pântanos. O processo de digestão de uma serpente desse porte é uma maratona metabólica, a temperatura corporal precisa subir, o ritmo cardíaco aumenta, os órgãos internos são deslocados para acomodar a presa que está descendo pelo esôfago e o ácido estomacal, que é potente o suficiente para dissolver ossos, chifres e cascos, entra em um estado de ebulição química. Quando os cientistas realizaram a autópsia virtual e o estudo detalhado do que restou dessa ingestão, eles descobriram que nada, absolutamente nada, foi desperdiçado. A natureza é uma máquina de eficiência máxima onde a energia de uma vida é transferida quase integralmente para a próxima. O que sobrou na carcaça da sucuri era pouco, basicamente o que o estômago não conseguiu absorver antes da coleta, mas o fato mais aterrorizante que os biólogos revelaram foi a elasticidade dos tecidos. A pele da cobra tem uma capacidade de expansão que é comparável aos materiais mais avançados de engenharia, permitindo que ela aumente o seu diâmetro interno em situações de extremo esforço. Agora, pare para pensar no que isso significa para alguém que vive perto dessas regiões da Amazônia, onde a mata é densa e onde a visibilidade é quase zero. É exatamente por isso que o medo desses animais é algo cultural e muito real. Não se trata apenas de uma cobra grande, trata-se de um animal que enxerga o mundo através de sensores térmicos. Ela sente o calor do seu corpo a metros de distância e, para ela, um humano não é um problema de tamanho. É apenas uma fonte extra de proteína em uma dieta que já é desafiadora. A sucuri não tem maldade, ela não tem consciência do que é certo ou errado, ela é uma função matemática viva, ela é uma ferramenta de controle populacional que opera na escala dos pesos pesados.
Ao observar as imagens da autópsia dessa criatura, a gente percebe marcas nos ossos do bezerro que contam a história da pressão exercida. As costelas estavam fraturadas em múltiplos pontos, o que indica que a força aplicada foi muito além do necessário apenas para imobilizar. Foi uma demonstração de poder destrutivo que não admite qualquer chance de fuga ou tentativa de sobrevivência por parte da presa. Você deve estar se perguntando por que essa serpente escolheu um bezerro, que é um animal pesado e arriscado, em vez de algo menor, e a resposta é simples: economia de energia. Na selva, caçar é um custo alto. Você gasta calorias para perseguir, para lutar, para matar e para digerir. Então, quando a oportunidade aparece de abater um animal grande, o retorno energético compensa o risco e o tempo de inatividade que a cobra vai precisar ter depois. Esse comportamento de predador oportunista é o que faz com que elas sobrevivam por décadas. Elas se tornam verdadeiros fósseis vivos que guardam segredos de um tempo onde animais gigantes caminhavam pela terra sem medo de ninguém. E a Amazônia, com seus rios caudalosos e sua umidade constante, funciona como uma incubadora perfeita para que esses monstros alcancem tamanhos que desafiam a nossa imaginação. É por isso que, quando alguém diz que viu uma cobra do tamanho de um tronco de árvore saindo do rio, você não deve duvidar, você deve respeitar o fato de que a ciência ainda não catalogou tudo que existe nas áreas mais remotas da floresta tropical. A autópsia que examinamos também revelou algo fascinante sobre a estrutura da mandíbula. Ela não é fixa como a nossa, ela é suspensa por ligamentos superelásticos que permitem a desconexão completa dos ossos do crânio, funcionando como uma dobradiça que se abre em todas as direções. É como se a boca delas se transformasse em um funil que suga a presa para dentro enquanto o corpo se contrai em ondas rítmicas para empurrar a massa de carne para baixo. É pura física aplicada à sobrevivência. E não pense que esse processo é rápido, ele pode levar dias durante os quais a sucuri fica ali, parada, muitas vezes flutuando na água para que o peso não seja um incômodo, esperando que os sucos gástricos façam o seu trabalho sujo. E é nesse momento que a gente vê a verdadeira face da natureza, um sistema implacável que não perdoa erros e que premia a força bruta com a continuidade da espécie. O que sobrou da serpente após esse banquete colossal foi uma criatura muito mais pesada, claro, mas também muito mais lenta, e é aqui que o perigo muda de lado, porque mesmo um gigante desse tamanho pode sofrer ferimentos se for incomodado logo após uma refeição desse nível. Se uma onça pintada ou até um grupo de predadores menores decidisse atacar a sucuri enquanto ela estava ocupada com a digestão do bezerro, o desfecho poderia ser bem diferente, mas a natureza é inteligente. A cobra escolheu um local isolado, longe de ameaças, uma verdadeira fortaleza feita de lama e raízes onde ela pôde descansar sem ser perturbada pelo resto do mundo. Esse comportamento cauteloso é o que permite que elas cheguem a idades avançadas, acumulando cicatrizes que contam histórias de batalhas vencidas contra presas que, teoricamente, teriam força para machucar qualquer predador, mas que acabaram se tornando apenas combustível para continuar crescendo. É impressionante notar como o ecossistema reage a essa presença. A fauna ao redor parece reconhecer o perigo. O silêncio que se instala nas margens onde uma sucuri gigante se esconde é uma linguagem que todos os outros animais entendem. É um aviso de que o predador está presente e que é melhor manter distância. O bezerro, infelizmente, foi apenas uma vítima de uma cadeia de eventos onde a sobrevivência do mais forte ainda dita as regras do jogo. Não existe julgamento moral no reino animal, existe apenas a necessidade constante de se manter vivo, de crescer, de se reproduzir e de continuar passando o gene para as próximas gerações que, daqui a alguns anos, serão as novas gigantes que vão assombrar os rios e as matas. Se você está impressionado com a capacidade desse animal, imagine o que mais a gente encontra por aí nas expedições que exploram o que a ciência ainda chama de desconhecido. Porque a cada dia novos estudos surgem sobre predadores que possuem táticas de caça ainda mais elaboradas, serpentes que usam iscas, que se camuflam de forma que a luz simplesmente não bate nelas, criaturas que parecem ter saído de um pesadelo e que vivem no nosso quintal. O segredo para entender esses animais é observar o comportamento deles sem interferir, entender por que eles fazem o que fazem e aceitar que o nosso lugar, como seres humanos, é de observadores fascinados pela imensidão e pela perfeição dessa máquina de caçar que é a sucuri. A natureza não tem o menor interesse em ser bonitinha ou amigável, ela se esforça para ser funcional. E nesse sentido, a nossa sucuri gigante é uma obra-prima da evolução, uma criatura que, com um bezerro inteiro no estômago,
Nos mostra exatamente como o mundo selvagem funciona desde antes da nossa existência e como ele continuará funcionando muito tempo depois que a gente se for. Ao olharmos para os dados coletados após esse evento, a gente entende por que, em muitas culturas locais, esses animais são tratados com um misto de medo e reverência quase religiosa. Não é apenas o tamanho, é a aura de um ser que não precisa de nada além da sua própria musculatura para reinar absoluta. A análise final dos pesquisadores indicou que, após a digestão completa, a serpente ganharia uma quantidade de energia tamanha que ela poderia passar semanas, talvez meses, sem precisar caçar outra vez, o que nos mostra que a gula não é o motivo. O motivo é a eficiência energética pura. Ela trabalha com longo prazo, ela investe pesado em uma única refeição para economizar cada gota de energia que seria gasta em novas caçadas diárias. É uma estratégia de sobrevivência brilhante, desenhada por milhões de anos de seleção natural, que coloca a sucuri em um patamar de ser que não se preocupa com o amanhã porque ela sabe que o hoje foi muito bem aproveitado. E aí, você teria coragem de chegar perto de um animal desses mesmo sabendo que ele acabou de comer? Muita gente acha que teria, mas o instinto de sobrevivência grita mais alto quando você está diante de um predador que não te vê como uma pessoa, mas apenas como um conjunto de calor e movimento. Se você gostou de conhecer os detalhes dessa história bizarra e quer ver mais conteúdos sobre os monstros reais que habitam o nosso planeta, dos pântanos da Amazônia até as profundezas dos oceanos, está na hora de você fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva agora mesmo. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos onde vamos desvendar os fatos mais chocantes da natureza que ninguém te conta. E se você acha que conhece algum animal que supera essa força da natureza, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que você tem acompanhado no mundo animal, porque eu garanto que tem muita coisa por vir, muita coisa bizarra e muita história real que você não vai acreditar até ver com os seus próprios olhos. Então não bobeia, clica aí embaixo, entra para o nosso grupo de curiosos e vamos continuar revelando os segredos de um mundo que ainda tem muito para nos chocar. Te espero no nosso próximo encontro. Até mais!